Olá, oitavo ano, tudo bem? Quem vos fala é o professor Rafael Barleta, professor de Geografia, né? Ninguém esqueceu de mim ainda não, né? Muito bem, então, como vocês podem ver, a gente está usando a plataforma do nosso Colégio Piaget no YouTube. Peço para que todos aí se inscrevam no canal e também, a partir disso, possam estar assistindo não só a minha aula de Geografia, como dos demais professores, pois utilizaremos dessa plataforma a partir desta semana, ok? Qual que é a ideia nossa? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês. Eu já estou com o meu aberto aqui em versão digital, como vocês podem ver, e nós vamos estar discutindo a última matéria nossa trabalhada, que foi o capítulo 2, sobre formas de regionalização. Já passei alguns exercícios para vocês estarem fazendo neste período delicado que estamos passando, e daqui a pouco a gente vai estar corrigindo essas questões. Então vou estar fazendo uma revisão do que a gente já discutiu e a gente vai chegar nos exercícios. Então podem abrir no capítulo 2 aí. Vamos seguindo sobre esses processos de regionalização aqui. E a primeira perguntinha, né, ou o primeiro critério a ser trabalhado vai ser regionalização segundo alguns critérios políticos. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é regionalizar, né? Por que se regionaliza? O que é regionalizar? A gente pegar uma parte de um espaço, de um todo, dividir ele em regiões, e essas regiões elas vão ter características semelhantes. Pode ser características aí voltada para desenvolvimento econômico, social, cultural, físico, enfim, pode juntar isso tudo também, criar uma regionalização. As formas de regionalizar elas são livres, porém existem padrões mundo afora, e é isso que a gente vai estar vendo aqui. O primeiro dele, que a gente já estudou, é a regionalização baseada em critérios políticos. Quando a gente está falando de política, a gente volta lá na segunda metade do século XX, que o mundo está vivenciando uma guerra fria, lembra disso? As duas potências mundiais, socialismo versus capitalismo, sendo regidos por União Soviética e Estados Unidos. Essas duas potências mundiais tentavam se impor no mundo perante a sua ideologia política, econômica, social. E a partir dessa época o mundo ficou regionalizado da seguinte forma. Olha ali embaixo, né, os tópicos em negrito. O mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo era que tipo de país? Os países capitalistas desenvolvidos. Um grupo aí de 30 países, aproximadamente, fazia parte aí dos grupo dos capitalistas desenvolvidos. A gente tinha o grupo de países chamado Segundo Mundo, que eram os países que adotaram o socialismo como forma de ideologia política e econômica. E aí a gente pega a União Soviética, a gente pega a Coreia do Norte, a gente vai pegar a Cuba aqui na América Latina, ou seja, países que adotaram o socialismo como forma de regimento político. E terceiro mundo vão ser aqueles países considerados capitalistas subdesenvolvidos, que é o nosso caso, né? O Brasil era um país de terceiro mundo, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, Brasil é um país de terceiro mundo, Estados Unidos um país de primeiro mundo, né? É uma regionalização que entrou em desuso, porque ela foi desse período da Guerra Fria, que a forma de regionalizar era muito política, então era esse conflito, né? Desses dois polos, né? Da bipolaridade, o socialismo versus o capitalismo. Tá aqui, né, o mapinha mostrando pra gente esses três mundos, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Aí a gente vê que o primeiro mundo, olha lá, Estados Unidos e Canadá, depois a gente vai para a Europa Ocidental aqui toda, pega algum país asiático, como o Japão, por exemplo, e a gente vem aqui no hemisfério sul e pega a Oceania, países de primeiro mundo. União Soviética, a gente tem Coreia, a gente tem o Vietnã aqui assim, a gente tem Cuba, no livrinho de vocês não sei se vai estar para ver, mas vai estar vermelhinho aqui. E o restante verdinho vai ser o terceiro mundo no nosso caso. Essa regionalização entra em desuso quando acaba a Guerra Fria, lá em 1991. E aí começa uma nova divisão. Essa divisão agora, regional, vai ser baseada agora na divisão econômica. E aí vão ser os países do norte versus os países do sul. Acabou a Guerra Fria, a gente vem para a divisão geoeconômica e reparem, né, que a linha não é uma linha bem definida, como é a divisão de hemisfério norte e sul, baseado no paralelo do Equador. Aqui é uma divisão dentro de orientação cartográfica, né?
A divisão econômica ela não acompanha a divisão cartográfica. Ela vai criar uma linha imaginária aonde ela vai pegar os países que são desenvolvidos, vão separá-los em países do norte e os subdesenvolvidos vão ser os países do sul, ser chamados de países do sul, não importando a sua localização geográfica, a sua posição geográfica. Por exemplo, México pertence ao hemisfério norte geográfico. Na regionalização econômica, ele está pertencendo ao sul. A Oceania, a mesma coisa, né? A Austrália é um país desenvolvido. Geograficamente, ele está localizado no hemisfério sul, mas neste caso ele abraça a divisão geoeconômica do norte. Então, falamos sobre isso, divisão norte e sul. Uma forma de regionalização que está sendo mais utilizada é a de países centrais ou países periféricos. Se não tiver grifado no livro de vocês, eu peço para que grifem aqui. Pode ser todo esse parágrafo para nós, a página 41, grife para a gente aí, que é os países centrais e países periféricos. Aí a gente está falando de quê? A gente está falando de século XXI, né, final dos 90, início do século XXI, onde o comércio ele começa a se moldar baseado numa globalização muito intensa, relacionada aí à evolução das redes de transporte, telecomunicação, é uma tecnologia dominando este novo mercado. Então, regiões ou países centrais, se virar a página aí você vai ver, vai ter uma característica de que são os países centrais e os periféricos. Centrais, que exercem domínio econômico e político sobre os mais pobres. É o centro das decisões, é o centro político, é o centro econômico do mundo. Então, um grupo de países centrais, países do norte, que a gente viu naquela outra regionalização pós-Guerra Fria, onde eles são os manda-chuva, eles são os mandatários, tudo eles que definem toda a dinâmica, principalmente a dinâmica comercial mundial. Pega uma cidade, as regiões centrais das cidades. Belo Horizonte, uma cidade metropolitana, né, onde você vai ter a região central de Belo Horizonte com um desenvolvimento comercial extremamente importante para a cidade, onde vai ter um capital, uma circulação de capital muito intensa ali, o dinheiro está concentrado no centro. Ali a gente tem tomadas de decisões. Bairros mais periféricos serão os bairros mais afastados desse centro. Bairros afastados são bairros que não participam muito dessas decisões. A política, a visão macro da coisa não chega para os caras que estão nas áreas periféricas, né? Neste caso são as comunidades que a gente tem nas cidades. Países periféricos são os países que estão longe dessas decisões. As decisões são tomadas, a participação econômica, o giro de capital é grande entre eles, e a gente está na periferia, né? Observando de longe, participando ali uma coisinha ou outra. Na cidade, a mesma coisa, periferias e centros. E aí, esse mapa é muito interessante, mostrando quem são os países centrais e periféricos. O nome também remete à forma de projeção deste mapa, né? Isso aqui é uma projeção, vocês vão lembrar do sexto ano, projeções cartográficas. No primeiro ano vocês vão estar revendo isso aí, projeções cartográficas. Essa é uma projeção do tipo plana ou azimutal, onde a gente está olhando o planeta de cima. Olha só o polo norte aqui assim, ó. A Terra é redonda, a gente sabe disso, olha lá os paralelos. Olha o Equador onde é que está. Então a gente tem o quê? Uma visão de quem está no centro. Olha lá, são os países do norte, né? Colocando a Austrália, que pertence ao norte, mas está lá no sul geográfico. A gente tem a América do Norte, excetuando o México, toda a Europa Ocidental, mais a Rússia, pega o Japão e coloca a Austrália. São os países centrais, estão no centro do mundo, centro de tomadas de decisões. Seguindo nas regionalizações também do século XXI, a gente vai ter os países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Essas aí são as mais usuais, né? São as mais usuais. País desenvolvido, aí a gente vai ter então aqueles países centrais que vão possuir um alto índice de desenvolvimento econômico, vão participar de toda essa globalização comercial mundial. Eles vão ter uma decisão política muito forte para
o mundo inteiro, dentro dessas grandes conferências internacionais de vários temas econômicos, sociais, ambientais, de conflitos. A gente vai ter então os países envolvidos com IDHs também extremamente bons, ótimos. E aí depois a gente vai ter um outro subgrupo entre o desenvolvido e o subdesenvolvido. No meio dele a gente vai ter os emergentes ou os em desenvolvimento. E aí vão ser o quê? Vão ser aqueles periféricos que atingiram um outro patamar. Vão ser países que já estão participando também dessas decisões mundiais. Essas decisões políticas ganham mais corpo com a presença dos países em desenvolvimento. As tomadas de decisões econômicas, influências econômicas mundiais, os países emergentes eles têm um papel agora no século XXI muito até mais importante do que os países centrais, porque eles estão com uma economia em desenvolvimento, o nome já deixa bem claro, emergente, está emergindo, crescendo, e aí essa influência dos países em desenvolvimento, ela ganha um novo patamar, mas ainda não chega ao andar dos países desenvolvidos, ele está no meio. E lá no último são os países periféricos ou países subdesenvolvidos, que ainda tem uma dificuldade em se desenvolver economicamente, ainda tem aquele ritmo, né? A maioria da população ainda vive no campo, não vive na cidade, está em processo de industrialização, participa muito pouco dessa globalização mundial, tem um índice muito pequeno de tecnologias, e o seu IDH ele é ruim, ele é péssimo, o que implica no seu desenvolvimento econômico também. Nós vimos, né, abre-se esse parêntese aqui nos países em desenvolvimento, que são os emergentes, grupos de países emergentes que estão dominando ou chamando a atenção do mundo por causa do seu crescimento econômico. E podem até puxar uma setinha, se não tiver aí, né, o grupo de países emergentes aqui, a gente pode escrever os BRICS, lembra dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa ou África do Sul. A gente tem os tigres asiáticos, a gente tem os novos tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, escrevo ele também no cantinho aí, põe um post-it, qualquer coisa aí. E os novos tigres asiáticos são os vizinhos dos tigres asiáticos, que pega o sudeste asiático ali, Vietnã, Filipinas, Indonésia, enfim, países que estão em fase de um desenvolvimento econômico, social e até mesmo político, tomadas de decisões políticas no mundo aí. Chegamos no exercício aí, então, a questão número 1 fala, explique por que usamos termos norte e sul para identificarmos respectivamente os países desenvolvidos e subdesenvolvidos na regionalização apresentada. O norte do mundo, né, o hemisfério norte, não o geográfico, mas a parte norte, é onde está concentrada a maior parte dos países desenvolvidos. Então, colocaram este rótulo de que o norte são dos desenvolvidos e o sul, onde está a maioria dos subdesenvolvidos, é o sul, ok? Então é apenas por questões generalizadas, que é um dos problemas de regionalizar, né? Identifica as vantagens que as regionalizações oferecem aos estudos geográficos. Quais são as vantagens de regionalizar? Por que nós regionalizamos? Para quê? Poder facilitar o entendimento dessa geopolítica mundial, para facilitar o entendimento de como que funciona a dinâmica política, econômica, social, para facilitar aos próprios governantes a administração, a participação neste mundo global. Número 3. Em 2016, a China foi apontada como a segunda maior economia do mundo, mas seu nível de desenvolvimento humano não teve o mesmo desempenho. Foi menor do que outros países bem menos ricos, como a Argélia. Ambos, China e Argélia, no entanto, são considerados países em desenvolvimento. A ponte explica um problema recorrente ao se regionalizar grandes tensões territoriais. Foi o que eu falei logo ali em cima, né? O grande problema de regionalizar uma área muito grande é dados generalizados. Você vai generalizar num grupo de países em desenvolvimento, uma porrada de países ali. China, segunda potência mundial, mas ela é considerada um país em desenvolvimento, então ela se enquadra um Brasil, ela se enquadra uma Argélia, que está quase na posição de 50 no ranking de desenvolvimento econômico,
China é segunda, ela é quase 50, ela está em torno de 48, 49 ali. Imagina colocar no mesmo grupo. Por quê? Porque eu estou generalizando os dados. Né? Por que a China não passa para o grupo de países desenvolvidos? Mesmo ela tendo a segunda maior economia do mundo, estudos dizem que a China vai ultrapassar os Estados Unidos em pouco tempo, em desenvolvimento econômico, ela peca muito aonde? No Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ainda não falamos sobre isso, vamos falar nas próximas aulas. Mas o que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? Ele vai mostrar para a gente não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento na área de educação, na área de saúde. Esses três indicadores, economia, saúde e educação, abraça o IDH. E a China não adianta ser só boa em economia, ela tem que ser boa também na área de saúde da sua população e na área de educação. Ela está buscando isso, ela investe pesadamente nessas duas áreas. Porém, a China ainda está muito recente no processo de urbanização, ela está acertando ainda a sua posição dentro da sua geopolítica interna. A população se torna urbana agora, então está acertando ainda alguns pontos. Ainda existe uma desigualdade regional muito grande na China, ainda existe aí uma desvalorização da sua mão de obra, mas isso está mudando dentro da China. Então ela está caminhando para melhorar. Quem sabe um dia, né, ela sai desse patamar de emergente, né, que pertence ao BRICS, e começa a fazer parte dos países desenvolvidos. Tivemos também os exercícios propostos lá da página 66. Tivemos também os exercícios propostos da página 66. Vamos corrigi-los. Número 1, então, de acordo com os estudos apresentados neste capítulo, defina a regionalização do espaço geográfico. O que é regionalizar, então? A gente divide um espaço com características semelhantes, utilizando de critérios baseados em economia, baseado em política, baseado em características sociais, né, ou características naturais, enfim, você tem vários critérios que você pode estar utilizando para essa regionalização. Fácil para nós. Número 2 aí. O Brasil subiu uma posição no ranking de IDH da ONU pela primeira vez, ficou acima da média da América Latina e do Caribe. Isso é 2014. Considerando que o IDH mede as condições básicas de vida de uma sociedade por meio de indicadores, do meio dos indicadores de vida, nascer... Letra A. Explique como essas transformações ocorreram no Brasil no período referenciado no gráfico. Como que ela ocorreu? Então a gente tem que falar aí das características do Brasil neste período que influenciaram na melhora no desenvolvimento do IDH. Então a gente tem no gráfico que a década de 80 foi uma década aí de uma crise econômica forte, principalmente no Brasil. Então a gente vê que isso reflete, o desenvolvimento econômico vai refletir no IDH. A gente tem lá então de 85 para 90, 0,612, a gente cresceu para 0,682. A partir disso, a coisa foi crescendo. A partir então da década de 90, a gente começa a ver uma melhoria no Brasil. E a pergunta é, explique como essas transformações ocorreram no Brasil no período diferenciado no gráfico. Então a gente pode colocar assim, que a partir da década de 90, o Brasil começou a criar reformas políticas, econômicas e sociais dentro do seu território, fazendo com que os índices de desenvolvimento humano melhorassem. Exemplo, a gente criou o Plano Real, a moeda real foi criada na década de 90. A gente teve processos de privatizações em empresas estatais. A gente teve uma abertura de mercado para indústrias estrangeiras entrarem no Brasil, trazendo tecnologia, logo oferecendo também oferta de emprego para a população e a valorização do real. A gente teve o quê? Um maior rendimento do Estado, logo o Estado tem verba para poder investir em setores para a nossa sociedade, como a área de segurança, a área de saúde, a área de educação. Saúde e educação. Indicadores de quê? Do índice de desenvolvimento humano. Vira o século, aí que a coisa melhora mais ainda. A gente tem uma década de 90 de reconstrução, uma nova fase pós-Guerra Fria, uma fase pós-ditadura militar no Brasil, uma nova fase aí mundial e nacional que surge. Então é uma década de acertos no nosso território, e a gente inicia o século XXI
com a casa consertada e vamos adiante com a valorização das commodities. O Brasil teve uma grande vantagem no início do século XXI, que as commodities estavam valendo ouro por causa do mercado chinês, e aí a gente caiu de braçada nela, né? A gente teve uma arrecadação muito grande, e essa arrecadação começaram a reverter ela para a gente, para a nossa sociedade. A letra B fala: apresente 2 elementos que contribuíram para a melhoria dos indicadores definidos no IDH. 2 elementos que contribuíram para melhorias dos indicadores: tempo de escolaridade, isso foi aumentando, e a gente teve também aumento da expectativa de vida, igual eu citei anteriormente. Para finalizar, eu pedi a número 3 também, né? Que a gente tem um texto para ser trabalhado aí, que diz o seguinte: a exclusão digital precisa de solução, afirma subsecretário da ONU. Há um grande ato digital entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento que precisa ser resolvido. E a internet pode ser uma ferramenta poderosa para acelerar o crescimento de todas as nações. A avaliação do subsecretário do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas. Para ele, as novas oportunidades econômicas que a internet oferece têm uma clara ligação com o mundo social, principalmente em termos de liberdade de expressão e livre circulação de informações e ideias. Aí tem a charge aí: norte, países do norte, países do sul. Olha no país do norte com a casinha toda bonitinha, o window, tudumps. E o window do sul, como é que tá aí? Confrontando as informações do texto com a charge, ele é também os seguintes afirmativos. A charge retrata a divergência na inserção digital no mundo, que confirma a ideia do texto em referência à existência da exclusão digital entre os países envolvidos e em desenvolvimento. Interessante. 2. O texto mostra que a inserção digital é uma ferramenta poderosa para o crescimento econômico, que pode ser comprovado pela equidade de desenvolvimento tecnológico representada pela charge. Não, nada disso que mostra, não mostra equidade. 3. O texto mostra a realidade digital no mundo e a total exclusão das nações periféricas no acesso ao desenvolvimento tecnológico, sem possibilidade de inserção. O texto deixa claro que existe uma possibilidade de inserção, né? Trazendo tecnologia para estes países. A frase 1 tem uma afirmativa que condiz muito com o texto e com a charge, né? Por quê? Porque ele está mostrando que existe essa desigualdade entre os países do norte e os países do sul. Os países do norte detêm a tecnologia, detêm o capital, logo eles investem na telecomunicação, e telecomunicação, a gente já estudou isso, ela é uma ferramenta da globalização. Se eu tenho uma telecomunicação muito bem estruturada, eu aumento o meu fluxo de mercadorias, de capital, de informação, participando deste mundo global. Então, logo, a frase 1 ela remete a melhor explicação para essa charge comparado com o texto. Ok, jovens? Então, não esqueçam aí de estar todo mundo assinando o nosso canal e até a próxima aula. Tchau!